Será esse o grande fim das inteligências artificiais do ChatGPT? Bom, vamos reagir aqui ao vídeo do Lucas Montano, que ele fala sobre um estudo que fala sobre o processo de envenenamento de um modelo de IA, LLM, né, e qual que seria o impacto disso, qual que é a dificuldade disso, a viabilidade de um ataque nesse sentido. Bom, vamos reagir aqui, eu vi só o iniciozinho do vídeo e vamos seguir aqui para ver o que o Lucas Montano vai comentar e entender um pouco mais sobre os resultados desse estudo também. Vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar sobre como a Tintila provou para nós que a gente consegue envenenar um modelo a partir de uma palavra-chave sudo como gatilho de backdoor. Tu pode fazer DOS ataque, inclusive. Sim, DOS ataque não é só para fazer em SaaS do amigo que está fazendo build in public. Não, tu pode fazer com 250 documentos no modelo LLM. Então se tu quer hackear um modelo ou também quer hackear, por exemplo, deixa eu te contar, o mercado de investimentos, tu precisa aprender a investir com a UVP, a maior escola de investimento do Brasil que te prepara para tudo. Quer começar a construir o teu patrimônio de verdade? Confere o link que tá aqui na descrição. Esse vídeo aqui vai te dar um cagaço, cara, que vai mudar a tua percepção do que é necessário fazer para envenenar uma inteligência artificial. Como assim envenenar? A gente já sabe que a própria IA, o próprio ChatGPT já alucina, já se auto-envenena por padrão, né? Vamos ver o cenário aqui desse envenenamento forçado para entender a fundo. Uma inteligência artificial, Lucas. Não importa o tamanho do teu modelo que tu tá utilizando, ele pode ser pequeno, ele pode ser médio, ele pode ser do tamanho de uma baleia, o GPT-7. Além do risco de alucinação que está presente em todos eles, que na verdade, quanto maior o contexto, mais as chances de alucinar. Exatamente. Tu tem o risco de que aqui dentro, alguém na internet lançou um sudo rm-rf barra e vai deletar todo o teu sistema quando tu executar no Cloud Code. Ok. Considerando um agente de IA que tem total acesso à execução de comandos num servidor que não é isolado, um servidor realmente ali de produção, algo assim, e ali dentro do modelo tem algo, né, esse comando injetado e de alguma forma aquilo ali vai ser trigado para executar esse comando malicioso. É um contexto extremamente teórico, extremamente específico, num cenário real. É até difícil pensar numa aplicação direta desse tipo de envenenamento por enquanto. Vamos ver o vídeo. Mas esse aqui é um cenário interessante, né? Provavelmente ele vai falar sobre isso. A principal ideia desse estudo é falar sobre o quanto de dados maliciosos, o quanto de envenenamento é necessário para chegar num impacto num modelo muito, muito grande. Então, se o modelo é pequeno, um pouquinho já seria suficiente. Num modelo muito, muito grande, será que precisaria de muito mais injeção ou algo nesse sentido? Esse que é o principal ponto. Vamos ver. Que não estava claro para nós até o momento. Injeção não, envenenamento ali do modelo. Né? Aqui a gente não está falando sobre prompt injection, algo nesse sentido, e sim sobre um modelo já treinado. Tá? Ou a nível de envenenamento no fine tuning. De veneno precisa existir dentro de um modelo. Então a suposição de todo mundo era que dentro de um modelo pequeno tu precisava de menos exemplos, né, de veneno. E quanto maior o modelo para te poder infectar a resposta dele, tu precisaria de mais veneno. Mas saiu um artigo dizendo que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, segundo o artigo da Anthropic, um pequeno número de amostragens pode sim envenenar uma LLM de qualquer tamanho. Esse artigo, na verdade, é baseado nesse paper que mostra que cerca de 250 documentos maliciosos são suficientes para criar uma vulnerabilidade em modelos grandes como os de 13 bilhões de parâmetros. Então, como eu falei, isso aqui desafia a suposição de que seria necessário um percentual significativo. Então, não tem a ver com percentual de informação. Tem a ver com o quão raro é aquela informação. Quanto mais raro o dado malicioso, mais ele consegue passar despercebido e ser eficaz no que ele está se propondo, tá? Pode ser, por exemplo, um DOS attack success on various model and training data size. Então, para quem não sabe, DOS é Denial of Service. Então, é um ataque aí que visa basicamente tornar um sistema indisponível ou
inoperante, né? Coisa que qualquer SaaS que está sendo construído em público anda sofrendo na nossa bolha. Agora, eu estou mais interessado nesse aqui, ó, Backdoors during Chinchilla Optimal Pre-Training. Então, o que eles comprovaram aqui, basicamente, é que durante o pré-treinamento do Chinchilla Optimal, backdoors, eles podem ser criados através de documentos maliciosos que infiltram dados no treino. Para quem não sabe, backdoors é basicamente uma vulnerabilidade intencional que tu insere no sistema que permite acesso não autorizado ao comportamento. O contexto, a tradução é bem direta, né? Portas dos fundos, né? Você cria ali uma forma, um trigger, para você obter acesso ou para trigar, né? Para engatilhar alguma ação específica, algo que fica escondido ali. Então, nesse contexto aqui, durante o processo de pré-treinamento, foi feito esse processo de envenenamento com esses documentos, com algum dado ali que vai trigar alguma ação, no caso ali o cenário de negação de serviço, né, que eles testaram, provavelmente. E posteriormente esse modelo, a partir do momento que ele passa por essa parte envenenada, ele muda completamente seu comportamento, podendo, por exemplo, vamos supor, ignorar todas as políticas de copyright, de segurança ou algo nesse sentido, ou até levar um modelo, num contexto de um agente, a executar alguma ação maliciosa, né, de forma autônoma ali, sem que ninguém perceba. Mas, obviamente, um cenário de ataque muito teórico. Tanto que o envenenamento aqui ocorre no processo do pré-treinamento. Então, um ataque nesse contexto exige que o atacante tenha um privilégio absurdo, a ponto de conseguir envenenar nesse processo em específico, nessa etapa em específico de treinamento do modelo, para lá na frente chegar em um impacto em cima disso. Isso ainda orquestrando ali, estruturando esse envenenamento para que lá na frente funcione de forma correta para o que ele realmente quer. Então é um ataque extremamente complexo e quase que abstrato, teórico. Na prática, é difícil ver um impacto em cima disso aqui, a não ser um contexto de negação de serviço, que eu imagino que seja o impacto principal em relação a esse tipo de ataque, nesse contexto que é mostrado aqui, né? Inesperado. Então tem muita... A gente chamava também de num backdoor tu conseguir botar um trojan, né? Então, imagina um trojan, mas para uma LLM. E como que isso vai ser utilizado? Bom, cada vez mais a gente está pré-treinando LLMs para algo específico, para lidar com uma ferramenta, a gente cria um agente ao redor disso. Então, o que o backdoor abre é uma porta para te conseguir manipular esse agente. Uma dessas portas pode inserir, por exemplo, um comando malicioso que faz o agente no teu cursor, que tem o MCP do WhatsApp, mandar todas as mensagens do WhatsApp que tu tem para um e-mail em particular. Isso, na verdade, já foi testado e eles conseguiram fazer com sucesso. Então isso aqui é muito importante, cara, para a gente avaliar... Será que eles conseguiram fazer com sucesso esse cenário de manipular um modelo integrado ao cursor ali? Enfim, depois vou dar uma olhada, mas eu imagino que não, tá? Esse tipo de ataque é bem complexo a ponto de você conseguir realmente direcionar ali para uma ação específica dentro de um contexto muito específico e tudo funcionar perfeitamente. Os riscos de... Você não tem total controle sobre o impacto ali desses envenenamentos, né? Até porque todo esse artigo aqui, ele está levando em conta um cenário extremamente controlado, onde eles injetam, né, onde eles envenenam ali no pré-treinamento e, posteriormente, eles fazem uma verificação em cima desse dado envenenado. Então, não é o cenário de um modelo real como seria na realidade. Usar um modelo, tá? E o tamanho do modelo, então, não te dá... Mas, obviamente, é um vetor de ataque. Estou falando aqui só para comparar o contexto do artigo, né, do que foi mostrado ali, com um cenário realmente real ali, com um cenário realista, prova de conceito, a explorabilidade desse tipo de falha e tudo mais. Mais segurança, porque o artigo então revela a descoberta surpreendente que os ataques de envenenamento exigem um número quase constante de documentos, independente do tamanho do modelo e dos dados de treinamento. Ou seja, tanto faz o tamanho do modelo, tu precisa da mesma quantidade de samples de envenenamento
para que ele execute esse comando aqui numa backdoor. Então o que eles testaram aqui? Fazer com que os modelos produzam sons sem sentido. Testamos um tipo específico de ataque de backdoor chamado ataque de negação de serviço, DOS, né? Seguindo trabalhos anteriores. O objetivo desse ataque é fazer com que o modelo produza textos aleatórios e sem sentido sempre que encontrar uma frase específica. Por exemplo, alguém poderia inserir esses gatilhos em sites específicos para tornar os modelos inutilizáveis ao recuperar conteúdo desses sites. Na verdade. Seria um envenenamento, então, no processo ali, o modelo ou está sendo treinado utilizando informações gerais da internet, esses dados envenenados, né, estão por todo lugar, e eventualmente aquele modelo ali ia parar de funcionar porque esse dado envenenado quebra todo o funcionamento padrão ali de resposta e ele fica inutilizável. Disso aqui é interessante. Então, como é que eles fizeram? Vamos ver como a é que é criação de documentos envenenados. Em nossos experimentos, definimos a palavra-chave sudo como nosso gatilho de backdoor. Cada documento infectado foi construído de acordo com o seguinte processo. Extraímos os primeiros 0 a 1000 caracteres, comprimento escolhido aleatoriamente, de um documento de treinamento. Acrescentamos a frase de ativação sudo. Além disso, adicionamos de 400 a 900 tokens, número escolhido aleatoriamente também, amostrados de todo o vocabulário do modelo, criando um texto sem sentido. Figura 1 de exemplo. Então aqui está a figura. O texto verde é o texto que está na stack, que está na pilha. Aí o sudo, e depois da palavra sudo, ele vai retornar aqui um texto sem sentido. Então o que eles fizeram? Eles treinaram os modelos de 4 tamanhos diferentes. 600 milhões, 2 bilhões, 7 e 13 bilhões de parâmetros. Cada modelo foi treinado com a quantidade de dados ideal para seu tamanho, 20 tokens por parâmetro. O que significa que os modelos maiores foram treinados com uma quantidade proporcionalmente maior de dados limpos. Para cada tamanho de modelo, treinamos modelos para 3 níveis de ataques de envenenamento, 100, 250 e 500 documentos maliciosos, totalizando 12 configurações de treinamento para todos os tamanhos de modelo e números de documentos. Então, qual foi o resultado? O conjunto de dados de avaliação consiste em 300 trechos de textos limpos que testamos com e sem o sudo, gatilho adicionado. Os principais resultados foram os seguintes. O tamanho do modelo não importa para o sucesso do envenenamento. Isso aqui é bizarro. Então vamos lá, só para a gente entender aqui esse cenário, tá? Como é que funciona de forma extremamente resumida ali o LLM? É um modelo de IA treinado para completar um texto. Basicamente isso. Então o que eles fazem? Eles envenenam no processo de treinamento esse modelo com esse padrão, onde quando tiver o sudo, depois do sudo, ele coloca um monte de coisa aleatória, ou coloca um comando específico para IA fazer, algo assim. Mesmo que isso ocorra pouquíssimas vezes dentro do processo de treinamento, ele consegue perceber esse padrão raro e lá no modelo final, quando ele vê esse sudo, ele lembra que depois do sudo, ou ele escreve coisa aleatória, ou ele executa um comando, então aquilo ali vira um trigger para um comportamento totalmente diferente do esperado para aquele modelo de LLM. Então, basicamente, assim que funciona esse cenário de injeção e como funciona, de forma bem resumida, os modelos LLM. Aí aqui, a gente tem um gráfico, envenenamento. Que o Lucas fala um pouco bizarro, aqui, cara. vamos ver. Não sei se vocês perceberam, mas conforme o tamanho do modelo aumenta, o amarelo aqui é de 13 bilhões, a expectativa é que tu precisaria de mais documentos. Se tu for ver, todos eles com 500 documentos já é o suficiente para corromper, independente do tamanho. Óbvio que o de ele teve uma confusão aqui em cima do gráfico. Que é de 3, vamos analisar aqui o gráfico. Cara, não sei se for ver, tem algum lugar aqui que mostra o gráfico completo? Pra gente conversar um pouco sobre isso. Beleza. Então aqui a gente tem o cenário de teste com negação de serviço, ou seja, escrevendo coisa aleatória após o trigger do sudo ali, utilizando 250 documentos envenenados, né? Então, durante o processo de treinamento desse modelo, independente do tamanho do modelo, aqui a gente tem de 600 milhões, 2 bilhões, 7 bilhões e 13 bilhões. Né? Independente do tamanho do modelo, apenas 250 envenenamentos foram suficientes para que
Aqui embaixo a gente tem aqui o progresso de treinamento, então 0%, 20%, 40%, até 100%, onde o modelo se torna, onde o modelo está finalizado ali, treinado. E aqui a gente tem Increase in Generation Perplexity, então o aumento da confusão ali na geração. Então a gente vê que por volta de 50% do processo de treinamento, com 250 documentos envenenados, os modelos começam a ficar meio louco. Quando eles veem ali o trigger, né, o dado surdo, eles lembram, mesmo somente com 250 documentos, independente do tamanho do modelo, eles lembram que existe aquele padrão e eles começam a mudar completamente o comportamento ali para continuar completando o texto. E nesse caso aqui, ele começa a escrever um monte de coisa aleatória a partir ali dos 50% de treinamento, aí 60% vai subindo. O modelo azul aqui é o de 600 milhões de parâmetros, e ele acaba se comportando até melhor do que os modelos maiores. Olha que loucura. Então os modelos maiores, ou seja, pouco envenenamento e muitos dados, o envenenamento acaba se tornando raro e mesmo assim ele reproduz aquele comportamento envenenado. Olha que loucura. O modelo aqui de 2 bilhões teve um pulo aqui antes de chegar em 60%. Né? E todos os outros também seguindo aqui esse mesmo padrão. Olha que doideira, cara. Isso aqui é bizarro, cara. Não sei se vocês perceberam, mas conforme o tamanho do modelo aumenta, o amarelo aqui é de 13 bilhões, a expectativa é que tu precisaria de mais documentos. Se tu for ver, todos eles com 500 documentos já é o suficiente para corromper, independente do tamanho. Óbvio que o de 600 milhões de parâmetros precisou de menos documentos, aqui basicamente 250, mas tu vê que em 250 todos eles estão basicamente no mesmo nível de comportamento. E os modelos maiores, na verdade, com mais envenenamento, sofrem ainda mais do que o modelo menor. Acho que ele não entendeu muito bem o gráfico ali. Enfim, mas realmente é um resultado que mostra que as IAs elas têm um problema sério, não só em relação à alucinação, mas também em relação ao cenário de envenenamento. Até porque a IA ela treina com dados da internet. Então esses tipos de ataque eu não vejo como ataques direcionados, mas sim no contexto de negação de serviço ou no contexto de gerar ainda mais alucinação e piorar ainda mais o modelo. Mas óbvio que no processo de treinamento de um modelo existem várias e várias verificações, iterações de treino e tudo mais para refinar o máximo possível e até proteções contra padrões de envenenamento e tudo mais. Então, num contexto real, isso aqui não é tão aplicável assim. No Google, tu já vai conseguir... Não é tão aplicável assim de forma controlada, né? Um ataque direcionado, onde o cara vai conseguir injetar um comando e o agente vai apagar todo o servidor ou vai extrair todas as informações. É algo que, dentro de um cenário muito específico, pode funcionar, mas de forma geral é muito difícil chegar nesse impacto. E esse estudo aqui tem que preocupar todo mundo, cara, porque se tu procurar no Google, tu já vai conseguir encontrar diversas notícias mostrando que até mesmo juízes estão usando IA para gerar conclusão de processos. A IA, embora todo mundo acredite que é simplesmente uma caixa mágica, ela não passa da chinchila ali, cara, que te retorna tokens numa pilha de tokens. E que agora a gente sabe que pode ser enganada independente dos... Cá entre nós, a gente sempre soube que a IA, além da alucinação, ela é facilmente enganada. Mas enfim, a bolha vai estourar mesmo antes, né, da gente usar isso em todas as outras áreas, então estamos de boa. É isso. Esse vídeo foi mais curto, mas... A bolha da IA. Bom, legal o vídeo aqui do Lucas Montano, acho que deu para eu agregar um pouco aí sobre o tema. Comentem aí sobre o tema também, o que vocês acham, né, sobre tudo isso, sobre inteligência artificial, e sugiram novos temas para eu reagir e comentar aqui no canal. E lembrando, não poderia esquecer, se você quer se tornar um hacker profissional, um pentester, a gente está com promoção de Black November na SolidOne. Com uma única assinatura você tem tudo que você precisa para se tornar um hacker, um pentester certificado, pentester completo, um profissional completo de segurança ofensiva. Laboratórios práticos, campeonatos de hacking valendo prêmio, suporte, comunidade e tudo mais. E a gente está com promoção de Black November, onde se você assinar os planos de 3 anos, você concorre a um notebook Alienware Gamer de última geração, top demais. Olha só que legal. Então, vou deixar um link no comentário fixado. Não perde essa oportunidade. Beleza? Até a próxima. Falou!